Se você já passou da casa dos 30, 40, 50 a mais e ainda não começou a investir ou já está investindo, esse vídeo é um alerta para você. A verdade pode ser um pouco dura, mas ela precisa ser dita. Quem começa a investir depois dos 30 não tem mais grandes oportunidades de errar. Por quê? Porque o tempo, que é uma variável preciosa para os investimentos, já não está jogando tanto a favor para quem passou da casa dos 30 anos. E se você quer se aposentar até os 60 anos ou até antes dos 50, precisa investir com muita eficiência, inteligência e principalmente estratégia. E hoje eu vou te mostrar por que investir depois dos 30 anos exigem decisões certeiras, como essa aqui da minha carteira pessoal de investimento que eu vou mostrar adiante para vocês, que eu tô com uma rentabilidade de 30% nos últimos 12 meses. E eu vou te mostrar como que eu consegui essa rentabilidade toda e a importância de ter uma rentabilidade, uma carteira de forma bem eficiente para você conseguir atingir os seus resultados da independência e da aposentadoria sem ter que fazer grandes aportes num curto período de tempo. E olha só que interessante nessa calculadora de juros compostos. Para quem tem aí 30 e poucos anos e quer ir aposentar até os 50, 55 anos, vai ter mais ou menos 25 anos de investimento, que é até uma quantidade de tempo bem considerável, sem ter que fazer grandes aportes mês a mês. Bora conferir aqui. Para quem está começando agora com 30 e poucos anos e começou com R$1.000 investidos e vai colocar ali mensalmente uma média de R$500, com uma taxa de juros média aqui bem moderada de 10%, investindo durante 25 anos, ou seja, quem tem 30 vai se aposentar lá com os seus 55 anos, essa pessoa ela vai ter acumulado R$627 mil e ela vai ter aqui mensalmente de dividendos, na média, R$4.900, ou seja, quase R$5.000 de aposentadoria, o que já é uma quantidade aqui bem expressiva e considerável para a grande maioria dos brasileiros. Então, para uma pessoa que tem na média de 30 anos e tem todo esse tempo de investimento de 25 anos para investir, começar com R$1.000 e colocar somente R$500 todos os meses, ela já consegue atingir um patrimônio aí bem expressivo ao longo de todo esse período. O problema é que R$500 para muitas pessoas já é um valor bem expressivo de investimento mensalmente e a situação ainda começa a piorar para quem começa a passar dos 40, 50 anos. Por exemplo, para quem tem 40 anos e quer se aposentar no máximo com os 55, 60 anos, essa pessoa já não vai ter mais 25 anos de investimento. Ela vai ter em torno de 15 e 20 anos. Eu vou colocar aqui em média de 17 anos. Essa pessoa, se colocasse os mesmos R$500 de quem tem 30 anos lá atrás e tinha os 25 anos, só que essa pessoa não vai ter os 627 mil, essa pessoa vai ter menos. Essa pessoa vai ter R$259 mil. Olha só a diferença e a importância do fator tempo impacta diretamente no resultado dos nossos investimentos. Então, essa pessoa que já tem 40 anos e quer se aposentar com 55, 57, ela vai ter que aportar um pouco mais aqui nesse caso. Se eu dobrar aqui o valor, se essa pessoa aportasse R$1.000 todos os meses com a mesma rentabilidade, ela teria R$513 mil de investimento e ela teria um retorno aqui mensal de dividendos de R$4.000, ainda assim abaixo de quem começou lá a investir com 30 anos e tinha 25 anos durante aí todo o período aí a jornada de investimento. Então, a gente vê que o aporte ele já começa a ser pesado para quem tem menos tempo para investir. E para quem tem 50 anos ou mais e quer se aposentar com 60, essa pessoa já não vai ter nem 17 anos, ela vai ter 10 anos de investimento e ela vai ter que colocar aqui em média R$2.000 ou mais de investimento para ter mais ou menos o mesmo retorno de quem começou a investir com 40. R$2.000 todos os meses investidos por 10 anos, essa pessoa vai ter R$400 mil e ela vai ter mensalmente aqui um retorno de dividendo de um pouco mais de R$3.000. Então ela teria que colocar bem mais dinheiro aqui, R$2.500 para quem já tem mais 50 anos. Ela vai ter aqui com R$2.500 todos os meses, ela vai ter aqui R$500 mil de patrimônio no final e sim vai chegar perto da casa dos R$4
R$2.000 de investimento. E eu estou fazendo toda essa introdução porque a importância de você somar a quantidade de aporte com uma rentabilidade superior, que nas simulações que eu fiz ali na calculadora fiz em média de 10% de rentabilidade, o que não é uma rentabilidade ruim, já é uma rentabilidade expressiva, principalmente se você tirar ali a porcentagem da inflação do IPCA na própria rentabilidade. 10% ao ano já é uma rentabilidade expressiva, só que você somar uma rentabilidade um pouco maior com a eficiência dos seus investimentos e também com um aporte razoável, vai te facilitar a chegar no seu objetivo para quem já passou da casa principalmente dos 40 anos. E para você entender a importância da estratégia e da eficiência nos investimentos, vou dar aqui o exemplo da minha carteira e dar sugestões para você avaliar se você que tem mais de 40 anos está fazendo a estratégia correta e está tendo uma rentabilidade expressiva para conseguir de fato chegar no seu resultado, na sua independência financeira. Aqui, nos últimos 12 meses da minha carteira, eu estou aqui com 30,45% de rentabilidade em 2 anos e meio de investimento que eu tenho, quase 3 anos que eu estou investindo, eu já tenho aqui uma rentabilidade de 81,13%. Só no último mês eu tive um retorno aqui de rentabilidade de 3,63%. Mas o que eu estou fazendo na prática? Qual que é a estratégia que eu estou seguindo para atingir esses resultados? O primeiro de tudo é você colocar metas nos seus investimentos e seguir à risca. Isso vai evitar que você saia do prumo e não fique enviesado por notícias, informações ou até informações aqui no próprio YouTube. Aqui, a minha meta da minha carteira, se vocês olharem aqui nessa pizza, o meu ETF, que é investimento internacional, eu fixo em 40%. Está um pouco abaixo, mas está bem próximo disso. As minhas ações eu fixei uma percentual de 30% e a renda fixa mais 30%. Então, renda variável nacional brasileira 30%, renda fixa somente nacional 30% e 40% em investimento internacional bem diversificado, principalmente lá nos Estados Unidos. E esse equilíbrio me ajuda a evitar sair do prumo. Então, eu estou vendo aqui que a minha renda variável, principalmente de ações, eu já cheguei no limite e não preciso aportar mais, e eu equilibro aqui entre ETF e renda fixa. Tá aqui ó, a meta e aqui tá a porcentagem real, porcentagem da minha carteira e a minha meta. Isso ajuda a você não enviesar muito somente para um lado e acabar aportando demais em um tipo de investimento e correr mais risco por conta disso. Um outro ponto importante é fazer um equilíbrio mais parcimônio dos tipos de ativos que você vai colocar na sua carteira. Eu vejo muita gente tendo um aporte muito pesado em renda fixa aqui no canal no YouTube. Talvez isso se reflita em muitas pessoas que acompanham aqui canais de YouTube que tem uma porcentagem muito grande de renda fixa. A renda fixa, por mais que nesse momento está em alta, ela não fica alta a todo momento e isso limita bastante a rentabilidade da carteira. Eu só consigo ter uma rentabilidade de 30% em 12 meses porque eu tenho uma diversificação em tipos de ativos diferentes. Se você está muito concentrado em um tipo de ativo, sugiro você repensar a sua carteira e ter um equilíbrio maior, porque o equilíbrio traz, além de trazer menos risco para sua carteira, ele também proporciona mais rentabilidade. Isso traz maior eficiência no seu retorno. Então eu tenho só 30% de renda fixa aqui e não deixo passar mais disso, por mais que a renda fixa esteja bem atrativa nesse momento. Outra coisa que eu vejo aqui em muitos canais no YouTube é um foco muito excessivo em fundos imobiliários. A quantidade de carteira aqui que eu vejo no YouTube com 50, 60, 70, 80, até 100% da carteira em fundos imobiliários. Isso traz um risco muito grande caso tenha algum problema nesse tipo de ativo. A gente já viu aí o governo querendo taxar fundos imobiliários. Isso pode trazer um resultado ruim a médio e longo prazo, por conta que a pessoa está com todos os ovos no mesmo tipo de cesta. Então, se você tem um peso muito grande de fundos imobiliários, por mais que você foque em dividendos nesse momento, diversifique em outros tipos de ativo. Ações aqui de empresas também pagam dividendos. Eu tenho essas ações aqui na minha carteira que também me retornam dividendos, não são somente fundos imobiliários. Deixa eu até acessar aqui ó, a minha aba de proventos e eu tenho aqui nos últimos 12 meses quase R$2.000 de dividendos e eu tenho 0 de fundos imobiliários na minha carteira de investimento. Então não foque somente em fundos imobiliários.
se você está com uma quantidade muito expressiva de fundos imobiliários na sua carteira de investimento. E a última dica é saber investir em bons ativos. E é claro, para você saber investir em bons ativos, tanto de fundos imobiliários, de investimento internacional ou ações aqui no Brasil, você tem que ter muito estudo, muito conhecimento, fazer curso. Tem aqui o Guia do Investidor que eu vou deixar aqui do lado, que ele te ajuda a conhecer mais sobre fundos imobiliários, ações, para você aprender a escolher fundos imobiliários, ativos bons e que dá bom retorno a longo prazo. E também se ele está num bom momento para entrar, se está barato ou se está muito caro, você precisa ter esse conhecimento para entrar em bons ativos, seja ele em qual for. Todas essas dicas dadas aqui no vídeo com certeza vão te ajudar consideravelmente a você ter maior eficiência e conseguir pelo menos 30% de rentabilidade em 12 meses na sua carteira de investimento. Principal estratégia que você tem que seguir é diversificar a sua carteira. Não deixe muito concentrada em um tipo de ativo somente, por mais que você tenha o prazer ali de ter dividendos todos os meses, ou que na renda fixa você se sente mais seguro. Busque mais conhecimento para investir também em renda variável. Busque conhecimento para diversificar a sua renda variável se você está focado somente em fundos imobiliários. A diversificação eu mostrei para vocês na prática, de forma equilibrada, sem pesar muito para um tipo de ativo ou outro, traz um resultado extremamente eficiente e isso vai ajudar consideravelmente você que já passou aí da casa dos 40 anos e precisa se aposentar o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, também siga a página para eu trazer mais informações relevantes como essa aqui para você.